pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Sistemas Estuarinos Costeiros. Sou o professor Carlos Roberto Fragoso e nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre a dinâmica da maré. Essa aula está associada ao módulo de circulação das águas no estuário. Tá? Então é a segunda parte do módulo de circulação das águas. Vamos começar então. Bom, nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre conceitos importantes, de maré, origem da maré, características, as correntes de maré e os modelos de previsão de maré. Então finalizamos aí com os modelos, que é muito importante para fazer a avaliação de condição de contorno de maré, para avaliar a circulação da água em estuários. Vamos começar assim com conceitos importantes. O que é que seria a maré? A maré é a subida e descida do nível da água do mar. Essa subida e descida da água está relacionado à variação da atração gravitacional entre Terra, Sol e Lua. Então, esses três astros, em função da dinâmica, de efeitos de rotação, translação e também de revolução, a gente vai ter um efeito de variação da força de atração gravitacional, e essa variação afeta então a maré, a dinâmica de maré no planeta Terra. Então é bem tranquilo. Agora a gente precisa entender como isso está relacionado e como eu tenho essa influência. A gente sabe que essa força gravitacional ela é diretamente proporcional ao produto da massa entre dois astros, e também é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Então, por exemplo, o Sol ele tem uma massa muito grande, em relação à Terra, mas a distância dele é muito grande também. Então a força gravitacional ela tem uma influência significativa, no caso pela massa do que em relação à distância, Então a distância é muito grande, então a força seria pequena, mas a massa, como a massa do Sol é muito grande em relação à Terra, eu tenho uma força gravitacional significativa. Já a Lua é o contrário. A Lua tem uma massa pequena em relação à Terra, mas ela está muito próxima. Então a Lua influencia, de forma significativa nessa força gravitacional que influencia nas marés. Bom, a gente vê aqui uma situação, onde eu tenho uma maré enchente, em uma determinada região, e a depender de combinações de maré com ações meteorológicas eu posso ter inundação costeira. Então isso já é um efeito não só de variação de maré, como também variação de agentes meteorológicos, um vento, por exemplo, muito intenso apontado para a costa, onde vai acontecer um incremento do nível da água do mar na região costeira, e esse incremento pode causar inundação costeira. Bom, a variação de maré ela é diferente para cada ponto do planeta, para cada ponto da costa. Mas eu tenho grandes variações, em locais que tem grandes variações, como por exemplo na Nova Escócia, no Canadá. A variação é a mais alta do planeta, chega a quase 17 metros de variação entre uma baixa mar e uma maré alta e uma maré baixa, tá? Então é muito significativa a variação. Aqui na nossa região costeira, no Brasil, as variações já não são tão significativas assim. Tá? Então as maiores variações são mais para a região norte, do que na região sul, por exemplo, aqui no Brasil. Mas a maior variação é no Canadá. E olhe o problema dessa variação. Então, na maré alta eu tenho regiões totalmente inundadas, e aí as embarcações elas podem ficar nessa região, mas em função de uma maré baixa eu já posso ter a região já fica seca e a embarcação ela fica encalhada, a depender se você não tem um conhecimento exatamente das regiões que ficam sempre inundadas, considerando essa variação muito grande de maré. Então é muito importante esse conhecimento. A segunda variação mais alta da maré é em Anchorage, em Alasca, 12 metros a variação. Então já dá para ver que a questão de variabilidade de maré não está só associado à questão de força gravitacional, mas também tem outros agentes que influenciam para que essa variação seja mais intensa ou menos intensa. É importante trazer para vocês alguns conceitos e terminologias para a gente seguir
para seguir em frente, tá? Como, por exemplo, o conceito de pré-amar. O que é a pré-amar? A pré-amar é a maré alta, tá? A pré-amar é o nível máximo de uma maré de cheia. Então eu tenho a variação de maré subindo, descendo no mar. E quando eu tenho um pico, a gente chama de maré alta. Quando a gente tem um vale, naquele ponto mais baixo do vale da maré, a gente tem a maré baixa, tá? A maré baixa também pode ser chamada de baixa mar. Então, pré-mar, maré alta, baixa mar, a maré baixa. Seria o nível mínimo, né, da maré vazante. O que é o estofo? O estofo ele é um ponto conhecido como uma variação. A variação é onde acontece a inversão da corrente. E essa inversão da corrente ela acontece exatamente nesses picos e vales, né, de maré. Então eu tenho inversão da corrente exatamente nesses pontos. O que seria uma maré enchente? Uma maré enchente é o período entre uma baixa-mar e uma pré-mar. Então, esse período onde a maré é baixa e ela vai se elevando até uma pré-mar, maré alta, o que vai acontecendo? A maré vai enchendo, vai subindo, maré subindo. Então, de uma baixa para uma pré-mar, eu tenho esse período chamado de maré enchente. E o inverso, né, de uma pré-mar para uma baixa-mar, esse período é chamado de maré vazante, ou seja, os valores de maré elas vão se reduzindo e aí essas correntes, né, elas vão saindo do continente para o oceano. O que é o zero hidrográfico? O zero hidrográfico é o nível de referência onde a gente define as alturas de maré. Então, para cada localidade da costa, a gente tem um zero hidrográfico, tá? Geralmente, o zero hidrográfico ele é o nível mais baixo que já foi registrado nessa régua linimétrica ou maregráfica, né, regra maregráfica, onde se registram as marés em um determinado ponto da costa. Então se faz o registro, então o ponto mais baixo de registro é chamado de zero hidrográfico. Então, por exemplo, em um determinado local, a gente vai ver como é que vai ver a maré do próximo dia, né, para ver se a maré vai estar legal para ir para a praia ou não. E a gente vê, por exemplo, a maré mínima é igual a 0,1. Quer dizer que 0,1 ela está bem perto do zero hidrográfico, né, daquela região, que seria o nível mínimo registrado. Então realmente é um ponto 0,1, é 10 centímetros só acima do nível mínimo que já foi registrado. Então é importante esse conhecimento. A altura de maré nada mais é do que a altura do nível do mar, da água, em relação ao zero hidrográfico. Então a gente chama de altura. Qual é a altura de maré? Então a gente mede essa altura em relação ao zero hidrográfico, sempre. E a elevação de maré é a altitude da superfície da água livre acima do nível médio do mar. Então eu tenho o nível médio do mar, que já é outra referência, e aí que tem uma diferença em relação ao zero hidrográfico, né, de cada local, né? O nível médio do mar ele já é um valor mais que pode ser aplicado em vários locais diferentes, né? Mas no caso do zero hidrográfico não, depende de cada local. A altitude de maré é a variação, certo? Então eu posso ter períodos, né, onde essa variação ela é pequena, ou seja, o que seria a variação? A variação seria exatamente a distância entre a maré baixa e a maré alta, tá? Então, se essa variação ela é pequena, ela é chamada de maré de quadratura. Então, tem as menores variações, são os períodos de menores variações de maré de quadratura. E quando acontece as variações maiores, ou seja, quando a baixa-mar ela está mais distante da maré alta, então a gente chama essa maré de cisígia, certo? Onde eu tenho um efeito maior, né, com relação às forças gravitacionais de atração entre os astros, e aí cria-se então uma diferença maior entre a maré baixa e a maré alta. Bom, e como é que é feita essa dinâmica, né? Como acontece essa dinâmica da maré?
Para entender a origem da maré, vamos pensar num exemplo bem simples, né? Imagine o seguinte, que a Terra ela não tem os continentes, né? Ela está totalmente coberta por água e que não existe variação do fundo do mar, tá? O fundo do mar ele está sempre no mesmo, não tem variação, né? Do leito do mar. Então, nesse caso, o que acontece? Em função da rotação da Terra, quando essa parte da superfície da Terra ficar mais próxima da Lua, nessa região aqui eu tenho uma força gravitacional maior. Então, o que é que vai acontecer? Vai criar um bolsão de água em relação aqui em direção à Lua. Então, vai ter um aumento do nível da água aqui nessa região. Então, quem está exatamente nessa face de frente à Lua vai observar que o nível do mar vai aumentar, tá? E do outro lado, imagina que a Lua aqui está à direita, desse lado a gente já viu, em função da força de atração, o bolsão de água vai aumentar. Do outro lado, em função da força centrífuga, vai aumentar também. Então eu tenho quem está nessa face aqui oposta da Terra, vai sentir também que o nível do mar vai aumentar. Mas por quê? Porque a força gravitacional é menor nessa face e eu tenho uma força centrífuga que domina nesse caso, e aí a maré vai aumentar. E nessas faces aqui, ó, X e na face oposta, aqui de frente e aqui atrás, deixa eu pegar aqui a apontador, nessa face aqui eu tenho as variações mínimas, né? Por quê? Porque eu tenho meio que se anula, né, a força gravitacional com a força centrífuga, então tem uma anulação dessas forças, então a maré ela já fica menor nessa região. Bom, então, resumindo a história, eu tenho no equilíbrio de forças, se a minha face aqui está de frente para a Lua, eu tenho o resultado aqui é um bolsão de água, né, em função da ação gravitacional. Do outro lado, na face oposta, eu também tenho um bolsão de água, mas devido à força centrífuga. Muito bem, mas o que acontece então? Essa variação de maré ocorre por quê? Por conta dos períodos, né, de rotação da Terra e o período de rotação, o período de rotação da Lua em torno da Terra. Então, só para a gente entender o que acontece, ó. Então essa imagem aqui eu acho que fica mais claro. Imagine que você está aqui nesse ponto X no T, para T igual a 0. O ponto X está de frente para a Lua, certo? Então, o que acontece? Em 24 horas, a gente vai sair desse ponto, vai girar, né, a rotação da Terra em torno do seu eixo e vai cair nesse mesmo ponto. Só que a Lua, ela se deslocou um pouquinho aqui, ó, porque ela está girando em torno da sua órbita, né, ao redor aqui da Terra. Então, ela se deslocou um pouquinho. Para que o ponto X ele se alinhe novamente ao mesmo eixo aqui, ó, da Lua, ele precisa de um tempinho. E esse tempo é em torno de 50 minutos. Então, para acontecer o realinhamento aqui dos eixos, né, Terra-Lua, o período é de 24 horas e 50 minutos. Nesse período, o que aconteceu, pessoal? Ó, aqui eu tenho, em função da luz estar na mesma face aqui, eu tenho um bolsão. Então, eu tenho uma maré alta aqui nesse ponto. Depois, mais ou menos depois de 12 horas, esse ponto X ele vai estar aqui na face oposta. Então, eu vou ter mais outro ponto de maré alta, e depois esse ponto ele volta aqui para essa posição de frente para a Lua, e aí eu vou ter mais um ponto de maré alta aqui. Então nesse ciclo aqui, ó, eu vou ter 3 picos, né? 3 marés altas e 2 marés baixas. Então aqui eu tenho uma maré alta, quando o X está na faixa oposta ele tem outra maré alta, e quando o X ele se alinha de novo com a Lua aqui no eixo, eu já tenho outra maré alta de novo, tá? Então esse período a gente chama de período semidiurno, né? Onde eu tenho 2 picos, né, de maré e 2 vales de maré também, né? Porque o ponto X ele vai ficar aqui, ó, o eixo aqui vai ser perpendicular ao eixo da Lua, então vai ficar mais ou menos aqui, e o X também vai para essa face aqui, também no eixo perpendicular ao eixo da Lua com a Terra. E aí eu tenho 2 períodos também, né, 2 momentos de maré baixa. Bom, então esse período semidiurno ele não é
igual, né, em todo o planeta. Por quê? Como eu falei para vocês, se a Terra fosse coberta só de água, né, 100% da Terra, se não tivesse os continentes, e se a superfície da Terra tivesse uma cota única, né, o fundo do mar fosse único, aí a gente ia ver uma questão bem regular. Mas a gente tem os continentes, tem o fundo do oceano que não é regular, e aí essa componente de variabilidade da maré ela vai mudar de um ponto para o outro, né, no planeta. Bom, mas essa componente ela vai ser mais forte, né, em alguns lugares, né, em função dessas características da presença de continentes, e vai ser menos intensa em outras. Existem outras componentes também que influenciam, né, na variabilidade de maré. Por exemplo, essa componente aqui, que é a declinação que a Lua faz em relação ao Equador. Aqui está exagerado, né? A Lua ela não rotaciona em relação à Terra, não faz esse movimento de revolução, né? Aqui alinhado ao Equador não. Então vai ter momentos do dia que vai ter uma inclinaçãozinha, uma declinação em relação ao Equador, então vai mais para cima, e vai ter momentos do dia que vai ficar abaixo da linha do Equador, certo? Então isso faz com que exista uma variabilidade, né? Vai ter uma influência na maré em função desse movimento também oscilatório. Esse período de oscilação em relação à declinação da Lua em relação à linha do Equador, ele é um período diurno, então acontece diferentemente do semidiurno, né? Acontece uma vez, né? Para completar no dia. Muito bem, e aí a gente, além do movimento, né, da Lua, né, essa interação entre Terra e Lua, a gente também tem interação com o Sol. E aí o que acontece quando tem esses efeitos, né? Eu posso ter um efeito aditivo, né, na maré ou não, tá? Por exemplo, se acontece um alinhamento aqui entre Terra, Lua e Sol, um alinhamento no eixo, a gente vai ter um incremento dessa maré, tá? Esse incremento da maré, que a gente chama de maré de Cisígia, quando acontece esse alinhamento aqui nos eixos Terra, Lua e Sol. E quando acontece essa situação, onde a Lua está, o eixo da Lua da Terra ela é perpendicular ao eixo Terra-Sol, a gente tem então um efeito nessa face aqui, ó, nessa face aqui da Terra, um efeito de menor variabilidade de maré, que é chamada então maré de quadratura, né? Maré de quadratura. Então maré cisígia, um efeito de adição, e maré de quadratura quando tem uma redução aqui desse efeito de maré em função dos eixos, né? Dos eixos Lua-Terra e Terra e Sol. Muito bem, então, bom, o período, né, de rotação da Lua em torno da Terra é em torno de 28 dias. Né? Nesse período aí eu vou ter duas marés de cisígia e duas marés, uma maré de cisígia, desculpa, e um período de maré de quadratura. Tá? Então nesse período que é mais ou menos de 28 dias. Muito bem. Quais são os principais componentes de maré? Como a gente falou, a principal componente de maré que tem maior peso é a maré semidiurna, que é o efeito de gravitacional, o efeito gravitacional entre Lua e Terra, tá? Então tem um peso aí muito grande, né, em relação aos outros. Outro importante, né, é também o efeito semidiurno solar, ou seja, entre Terra e Sol. Esse efeito semidiurno tem um peso também importante. Aquele efeito que eu falei para vocês, né, da declinação que a Lua faz, né, com a Terra, com o eixo do Equador, também tem um peso importante, tá, para a variabilidade de maré em um determinado local. Então, ou seja, vocês estão percebendo que em alguns lugares o efeito semidiurno vai ser pequeno ou vai ser maior, o efeito da inclinação da Lua em relação ao Equador vai ser maior em um lugar, vai ser menor em outro. Então, por isso que em cada lugar do planeta eu tenho variabilidade de maré
distinta, diferente, né? E ainda tem os efeitos de disposição de continentes, também a geomorfologia de fundo, né, do oceano. Mas para cada componente dessa, o que é que a gente tem? Cada componente produz um efeito, né, final, né, na variabilidade da maré. Tá? E a gente pode estudar a maré, então, como se fosse uma série de componentes. Né? O que a gente está observando da maré, na verdade, é fruto de várias componentes. E só que quando a gente analisa a série bruta da maré, a gente não percebe, né, qual é a componente que está influenciando maior. Então, para fazer essa avaliação, geralmente a gente pega e separa essas componentes. Então, a gente faz uma leitura da série completa, né, da maré lida, registrada para um local, e daí a gente faz então a extração das componentes principais que influenciam então na série bruta. E a partir daí a gente vai observar qual daquelas componentes tem o maior efeito. Se é o efeito lunar, semidiurno, se é o efeito solar, semidiurno, se é o efeito de inclinação da Lua, diurno. Então a gente observa esses pontos para avaliar quem tem efeito maior. E para isso a gente precisa do registro da altura de maré para diferentes locais. Então isso geralmente é feito através das estações maregráficas. Nas estações maregráficas, então, tem um equipamento onde se mede o nível da água para aquele local. E a partir daí a gente vai tendo, né, o registro observado por um período no tempo, né? Geralmente anos e anos e anos. E a gente pega a série observada e faz essa análise de componentes, né, harmônicas. Quais são as componentes que influenciam para exatamente tirar o peso de cada componente em um determinado local. Ok? Muito bem. A gente está vendo aqui na costa brasileira como que a amplitude de maré está variando. Como eu falei para vocês, a amplitude ela é mais elevada aqui em cima, né, aqui nessa região norte, e ela vai, a tendência é que essa amplitude ela vai diminuindo à medida que eu vou aqui para o sul. As amplitudes máximas a gente vê aqui na região aqui, Maranhão, Pará, tem uma variabilidade muito grande. Por exemplo, na cidade de São Luís, a variação é de 6 metros. Aqui em Maceió, a variação é de 2,10 metros, mais ou menos aí. Então, em São Luís do Maranhão, a variação de maré chega a ser 3 vezes maior do que a variação aqui em Maceió. Então, bem significativo, né? Isso depende de local para local, em função do que eu já falei para vocês. Só para ter uma visão geral, a gente aqui em Maceió, a gente faz o monitoramento da maré aqui no porto de Maceió. Aqui está a cidade de Maceió, aqui está o porto, e aqui tem uma estação maregráfica, onde tem registros de maré ao longo de vários anos. E através dessa estação foi possível então avaliar quais as componentes que são mais importantes para a maré no lugar. Então foi feita uma estação maregráfica, né? Foi colocada uma régua e a gente mede então a maré a partir do zero da régua, que é o zero hidrográfico. E a partir daí a gente conseguiu obter então os valores, né, de cada componente. Então tem vários códigos aqui, mas o principal aqui que eu queria chamar a atenção, que é o M2, que é a componente semidiurna lunar, e ela aqui em Maceió tem um peso mais significativo. Você vê que a amplitude dela é grande, né? 71 centímetros, né? Você veja, é bem maior do que as outras componentes. A componente solar também, semidiurna, tem um peso muito importante aqui. A semi-amplitude é de 26 centímetros, é a segunda que tem, a segunda com maior efeito, né, na variabilidade de maré aqui em Maceió. Muito bem, então a gente consegue então fazer uma classificação dos tipos de maré de local para local, tá? A depender dessas componentes, eu posso ter então uma maré chamada maré semidiurna, onde eu vou ter 2 marés altas e 2 marés baixas a cada dia. A maré diurna, eu vou ter uma maré alta e uma baixa a cada dia, no período de 24 horas e 50 minutos, e uma maré mista, eu tenho em um período eu vou ter semidiurna e em outro período eu vou ter diurna. Então é mista, né? Já está dizendo, né, o que é que está acontecendo. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho
uma maré semidiurna, que é o mesmo período, tá? 24 horas. Esse período aqui, 24 horas. Então, desculpa, 2 dias. 48 horas, 2 dias. Então tem duas marés altas, duas baixas, duas marés altas e duas baixas, tá? Cada dia no semidiurno eu tenho duas marés altas e duas marés baixas. No período diurno, em um dia eu tenho uma maré alta e uma baixa, tá? Num dia. E numa semidiurna eu vou ter esse período misto, né? Numa maré mista eu vou ter tanto período semidiurno com duas altas e duas baixas, o período, né, semidiurno, e o período diurno com uma baixa e uma alta. Olha só, isso aqui são marés registradas em locais diferentes do mundo. Na Inglaterra, você vê que na Inglaterra o período ele é semidiurno, né? Diferentemente na Coreia, a gente vê aqui um período diurno, né? Um pico e um vale para um período de dia. Então aqui a gente vê dois picos e dois vales para um dia. E em São Francisco a gente já vê uma maré mista. Então tem períodos do ano onde eu tenho dois picos e dois vales, e aqui tem períodos do ano onde a gente vê um pico e um vale, tá? Então, dependendo do local, aqui também, aqui é Filipinas. Aqui eu já tenho um período semidiurno e aqui eu já tenho um período diurno, tá? Então essa maré aqui é chamada maré mista. Onde é que tem maré mista, semidiurna, diurna? Então aqui esse mapa ajuda a gente a localizar. Por exemplo, na costa brasileira, a maioria aqui das localidades são semidiurnas, tá? Só aqui no sul, aqui pegando aqui Rio de Janeiro até o sul do país, eu vou ter maré mista nessa região. Muito bem. Essas marés, então, elas promovem correntes nos estuários. Então, aqui está o continente, a região estuarina, ok? E aqui a variação, aqui é o oceano, onde eu tenho a variação de maré. Quando o nível da água no oceano ele é maior do que no estuário, vai acontecer então a maré de enchente, certo? A maré de enchente. Então, vou ter um fluxo do oceano para o estuário, tá? E quando eu tenho o inverso aqui, ó, por exemplo, aqui nessa hora, eu tenho o nível da água no estuário, ele é maior do que o nível da água no oceano. Então eu vou ter uma maré vazante, tá? Por conta dessa diferença de pressão, tá? Então sempre o escoamento devido à maré, ele vai se dar de um ponto mais alto para o ponto mais baixo, tá? Então aqui, numa maré enchente, o ponto mais alto é no oceano e o ponto mais baixo é no estuário. Então o sentido do escoamento é do oceano para o estuário. Aqui nesse período eu tenho o ponto mais alto é no estuário e o ponto mais baixo no oceano. Então o escoamento é do estuário para o oceano, invertido. Muito bem, então o que acontece com relação à variabilidade de maré e velocidade? Como eu falei para vocês, nos picos, né, e nos vales, na maré alta e maré baixa, eu tenho a região de estofo, que é a estagnação, ou seja, a inversão de corrente exatamente está localizada nesses pontos de maré baixa e maré alta. Então, por exemplo, na maré alta, a velocidade ela é zero, porque está invertendo, né, a direção do escoamento. E as velocidades máximas vão acontecer exatamente nesses pontos de inflexão da curva de maré. Então esse ponto de inflexão aqui, ó, entre a maré alta e a maré baixa, nesse ponto de inflexão eu tenho uma corrente máxima de vazante, né? Se eu tenho uma maré vazante aqui, né? Da alta para baixa, então eu tenho uma corrente máxima vazante. Muito bem, e a partir dessa variação, né, de maré no oceano, e como é que está também o nível da água dentro do estuário, eu posso ter distorções de marés estuarinas, né? Ou seja, distorções de como é que essa maré está se propagando dentro do estuário, tá? E isso depende muito, né, em função da forma do estuário e da batimetria também. Então vamos imaginar um estuário mais simples, né, que esse estuário aqui, tipo em V, onde a largura aqui, ó, na embocadura
ela é grande, né, e ela vai diminuindo à medida que eu vou entrando no estuário. Então no ponto 1 eu tenho uma curva bem regular da maré. Vocês estão vendo aqui a curva da maré no ponto 1. Maré alta, maré baixa, maré alta de novo. No ponto 2, que é essa curva contínua aqui, ó, a gente já vê uma defasagem em relação aos picos, porque, obviamente, a propagação dessa onda, né, dentro do estuário. Então esse pico aqui ele vai demorar para chegar aqui algumas horas, né, no ponto 2, em função dessa propagação da onda. A gente observa também que o nível no ponto 2 é maior do que no ponto 1. Por que isso acontece? É uma questão de conservação de volume mesmo. Em função do estrangulamento que aconteceu aqui, para conservar o volume tem que aumentar o nível, tá? Para manter a mesma vazão. Então acontece esse efeito de distorção de maré. Então a maré, no caso, aumenta em relação ao oceano em função só puramente da geometria do canal e da batimetria, tá? Para conservar a vazão, tá? No ponto 3 a gente também vê a defasagem, né, em relação ao ponto 2 aqui, ó, da maré, mas a gente já vê que já não tem mais esse efeito de incremento, né, de maré alta, por conta do atrito já entre o ponto 2 e o ponto 3. Eu já não tenho mais diferença em relação à forma e batimetria. E aí acontece perda de energia por atrito entre 2 e 3, e isso faz com que aconteça uma redução dos níveis, né? Tanto do máximo aqui, ó, e o nível mínimo ele fica um pouquinho mais alto também. Então a amplitude ela diminui, a amplitude, certo? No ponto 4 eu já tenho um efeito aqui do rio, né? E aí faz com que eu não tenha tanta variabilidade do nível ali nesse ponto 4, tá? Então essa propagação da onda, né, ela vai muito ser influenciada por essa forma e também pelo efeito das vazões afluentes. Bom, a corrente então ela vai ser propagada no canal e vai acontecer então perfis de velocidades, né? Então o vetor velocidade vai variar em função da geometria, né? Então nas margens a velocidade é zero, aqui no meio do canal as velocidades sempre vão ser maiores, né? Isso aí é um perfil onde a gente está vendo o perfil de velocidade na horizontal. Na vertical, geralmente os maiores valores de velocidade são mais aqui na superfície, e esses valores vão diminuindo, né, à medida que eu vou me aproximando ao fundo. Para a gente visualizar o efeito de corrente, né, devido à maré, a gente tem várias maneiras de fazer visualizações temporais e espaciais também. Nas temporais, a gente pode visualizar através de séries temporais, que é essa parte aqui, ó, que vocês estão vendo. Então a gente vai medindo a corrente, então através de um correntômetro. Então a gente coloca o correntômetro em um ponto fixo e vai medindo tanto a intensidade, né, e a direção da corrente naquele ponto. E a gente pode obter esses gráficos aqui, né, onde a corrente ela aumenta, depois diminui aqui no estofo, né, chegando perto de zero, depois aumenta de novo. E também a direção, né, como é que a direção está aumentando. Aqui a direção na maré enchente, depois da maré vazante, ela muda radicalmente, né, a direção. A gente também pode fazer uma visualização do efeito da corrente usando, por exemplo, gráficos de rosas de corrente, né, como vocês estão vendo aí, que é exatamente a frequência da direção e a intensidade, né, no único gráfico. Então a gente observa aqui, por exemplo, no oceano, eu tenho essa variação, né, de corrente, né? Então, por exemplo, esse vetor aqui a 0 hora, 1 hora a corrente já pega essa direção. Em 2 horas depois aqui eu já tenho outra direção e intensidade. 6 horas já a corrente já é invertida e tem essa intensidade aqui. Se a gente comparar, por exemplo, esse gráfico de rosas de correntes com a rosa de correntes no estuário, a gente vai ver que no estuário eu vou ter essas variações, né, muito mais orientadas em duas direções, né, que seria a direção aqui em direção ao estuário e para fora do estuário, na maré enchente e na maré vazante. Então não tenho muita diferença de sentido e direção, eu tenho diferença de intensidade, né? Então à medida que o ciclo de maré vai acontecendo, eu tenho momentos mais intensos de correntes, né,
velocidades e tem momentos menos intensos de velocidade. A visualização também temporal, ela também pode ser observada através desse gráfico, que é o stick plot. O stick plot nada mais é do que como é que o vetor velocidade ele é o vetor velocidade, né, em determinados instantes do tempo. Então aqui 6 horas, como é que estava o vetor velocidade? Em 12 horas, como é que está o vetor velocidade? Então está aqui apontado na direção nordeste, aqui nessa direção, entre o norte e nordeste, aqui nordeste de novo, e a distância aqui seria a intensidade, tá? Então quanto mais longo, mais intenso. E a visualização espacial, geralmente a gente observa isso no mapa. Então a gente precisa obter como é que os vetores velocidades eles se comportam em pontos diferentes no espaço. Isso aí é como se fosse uma fotografia. Então eu tenho, para um determinado instante de tempo, qual é o comportamento das velocidades ao longo do espaço. Bom, já dá para imaginar que é muito difícil fazer esse gráfico, né, medindo ele, porque eu precisaria de ter vários correntômetros espalhados por todo o estuário para ter um vetorzinho desse para um dado instante de tempo. Então, em geral, esse gráfico é feito a partir de simulação, usando as equações de escoamento. E a gente consegue obter essa distribuição, né? Como é que a velocidade varia ao longo do espaço. Agora, um conceito muito importante de corrente de maré é o conceito de correntes residuais. O que são as correntes residuais? As correntes residuais equivalem à soma algébrica dos vetores velocidades ao longo de um ciclo de maré, né? Um ciclo de maré ele tem 12 horas, né, 4, mais ou menos assim, e 2 ciclos de maré, né, equivalente a 24 horas e 50 minutos. Né? Então, um ciclo de maré que é 12,4 horas, a gente tem ali um comportamento, né? Ou seja, a gente tem uma maré de enchente e uma maré de vazante. Se a gente somar todos os vetores de velocidades, né, nesse ciclo, a gente vai ter um único vetor velocidade ao longo desse ciclo para cada ponto do sistema. Esse vetor resultante em cada ponto do sistema é chamado de vetor velocidade residual ou corrente residual. Essa velocidade residual é a circulação estuarina, porque a gente pode analisar circulação em estuários baseado nesse período, né, de tempo de ciclos de maré. Então, como é que está o comportamento da velocidade do vetor velocidade em ciclos de maré e não a cada hora? E isso simplifica bastante a análise. Por exemplo, aqui, ó, a gente está vendo um campo de correntes residuais. Então, como é que está o comportamento das correntes, né, ao longo de ciclos de maré? Então, o que é que a gente consegue aprender em função desse mapa? É que, por exemplo, se eu lanço uma garrafa PET aqui nesse ponto, quer dizer o seguinte: a garrafa PET, ao longo dos ciclos de maré, essa garrafa PET ela vai se deslocar aqui, ó, nessa direção. Mas, ao longo do tempo, essa garrafa PET ela vai fazer assim, ó, ela vai para frente e vai para trás, né? Enchente e vazante. Mas no ciclo de maré, essa garrafa PET ela se desloca nessa direção onde está apontado o vetor de velocidade residual. Então, ao invés de a gente analisar o comportamento da garrafa PET na maré enchente e vazante, a gente faz essa análise discreta em ciclos de maré e observa, né, o quanto ela se deslocou em relação ao início do ciclo de maré. Então essa análise ela é muito mais efetiva, né, em termos de avaliação mesmo de impacto ambiental. A gente pode apresentar essas velocidades residuais em várias formas. No slide anterior, em função de vetores, e nesse slide aí a gente está analisando em termos de isolinhas. Mas nesse caso aí a gente não tem as direções, então não daria para analisar, por exemplo, qual é a direção da garrafa PET que ia tomar, né, ao longo dos ciclos de maré. E para fechar a aula, o modelo de previsão de maré. Existem vários softwares disponíveis para isso, tá? Alguns online. Então a gente pode obter, só dizer localização São Paulo. Através dessa localização, ele já vai me dar a série de maré para um determinado local, tá?
Mas também vocês podem, obviamente, obter, calcular a maré em um determinado local para um dado tempo e para uma dada hora, tá, pessoal? Então é muito simples também, fazendo análise das constantes harmônicas, e para isso a gente usa essa equação, tá? Essa equação é baseada nas principais componentes harmônicas, né, para um determinado local. Então, se vocês lembram, aquela planilha lá onde eu mostrei as componentes da maré em Maceió, tem as componentes principais ali, as componentes harmônicas principais, né? Por exemplo, a componente M2, que é a componente semidiurna lunar, a componente S2, que é a componente semidiurna solar. Essas são as principais. Se eu pegasse, por exemplo, só essas duas componentes e colocasse aqui nessa equação, né, onde esse N, no caso o N é 2, eu só estou pegando duas componentes, eu poderia obter um modelo de previsão de maré de Maceió, sem a necessidade de ir para um site e pegar. Eu poderia fazer a minha própria equação matemática para calcular, por exemplo, qual é a maré de amanhã, sei lá, às 10 horas da manhã. 10 horas da manhã eu queria saber qual é o valor da maré aqui em Maceió. Então eu posso colocar aqui na equação, colocar aqui o tempo e obter o valor da maré em um dado instante, tá? De tempo. Tá, muito bem. Mas se vocês não quiserem fazer o modelo de previsão de maré, é só ir nos sites, tá? Por exemplo, esse site aqui, vocês podem colocar maré, previsão de maré para um determinado local. Então aqui você escolhe qual é o local que você quer fazer a previsão. Aqui eu estou colocando aqui o Porto de Maceió e ele vai me dar aqui, ó, o valor de maré. Só que qual é o problema desses modelos de previsão online? Ele só te dá o ponto onde a maré vai ser máxima e onde onde eu vou ter a maré alta e o ponto onde vai ter a maré baixa, tá? Então ele não te dá, por exemplo, qual é a maré quando às 7 horas da manhã. Qual é o valor da maré às 7 horas da manhã? Ele não me dá, ele só dá aqui os pontos de maré alta, maré baixa, entendeu? Então tem esse limitante. Quando você tem um modelo de previsão de maré, você pode calcular o valor de maré para qualquer instante de tempo. Essa é a grande diferença. Pessoal, era isso que eu queria mostrar na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, e na aula que vem a gente vai falar um pouquinho sobre como é que eu posso fazer estimativas de vazões afluentes, né, tendo em vista que é uma condição de contorno muito importante para a avaliação da circulação das águas em estuários. Tá? Vejo vocês na próxima aula. Até logo!